Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vargas e esse é mais um 5 Minutes Podcast. Bem, eu e o Antônio Neto estamos lançando junto com a PMG Internacional uma certificação chamada AI Driven Project Manager. E muita gente tem me perguntado assim, poxa, por que lançar uma certificação? Ou seja, por que fazer um esforço desse tipo? Então, eu queria explicar para vocês um pouco o racional disso, né? A primeira coisa que motivou esse trabalho é o seguinte: hoje, com AI ficando, vamos dizer, um hype tão grande, tem muita gente falando, eu estou fazendo projeto de AI, eu estou implantando AI, mas as pessoas não têm a menor ideia do que elas estão falando. Elas estão falando AI porque AI é uma palavra, vamos dizer, que atrai a atenção. Então, o tanto de bobagem que eu já vi gente falando, inclusive project managers, falando que estão fazendo coisa com AI, mas que não tem nada a ver. Ou seja, usar uma planilha eletrônica não é usar AI. Então, essa foi a primeira coisa. Ou seja, como é que a gente faz um teste sério? Ou seja, as questões são sérias, as questões foram todas validadas em conjunto com a PMG Internacional. Esse é talvez o segundo motivo, ou seja, não é o Ricardo ou o Antônio que estão dando essa credencial. É lógico que nós somos, vamos dizer, os idealizadores, a gente deu o roadmap e trabalhamos por meses nisso. Mas a PMG International está fazendo, e para quem não sabe, a PMG International foi por anos e anos e anos responsável por todas as certificações relacionadas a Prince, ITIL, etc. Eles são muitíssimo profissionais e foi inclusive um acordo difícil de ser fechado para que a gente conseguisse viabilizar uma certificação desse tipo. Então, ou seja, além de assegurar que a pessoa que faz o exame, passe no exame, ela tem um entendimento mínimo, é óbvio, não é um entendimento para ser um técnico e desenvolver large language models, mas para ser uma pessoa que entende o universo que está acontecendo em inteligência artificial, entende os termos, entende a aplicação, entende as implicações, entende os desafios e sabe fazer o melhor uso dessa tecnologia para isso. A terceira coisa é amparar o movimento. Esse é talvez o nosso objetivo principal, tanto meu quanto do Antônio, né? Eu já falei isso inúmeras vezes. A gente tem uma crença muito forte que inteligência artificial vai mudar muito, mas quando eu falo muito, é muito mesmo a profissão de gerenciamento de projetos. E se a gente não se preparar para isso, existe uma chance enorme da gente enfrentar muitos desafios pela frente. Então, assim, eu acho que esse é um objetivo principal disso. Uma coisa, finalmente, eu queria falar assim, bem, muita gente fala assim, o Ricardo, eu já gravei um podcast sobre isso há algumas semanas atrás, o Ricardo está tentando fazer dinheiro em cima disso, etc. Bem, eu só queria ressaltar o seguinte: a maior parte dos esforços que nós estamos fazendo em AI são gratuitos, são disponíveis para a comunidade, etc. A maior parte das coisas no qual a gente tem um FII e cobra, no meu caso, eu reverto tudo praticamente para o programa de bolsas da minha escola. Ou seja, a gente não é tendo 10 ou 100 pessoas certificadas que vai fazer nenhuma mudança na nossa vida, mas para as pessoas que certificarem, isso pode fazer uma mudança importante. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo, ou seja, é ajudar da forma com que a gente pode as pessoas a se prepararem para o que está vindo. E uma das coisas mais perigosas é quando as pessoas não se preparam, mas elas acham que elas estão preparadas e elas começam a falar de AI sem ter a menor ideia do que elas estão falando. Então, acho que é isso que se resume a iniciativa. Nós vamos estar promovendo ela mais. Quem quiser se inscrever e entender um pouco mais sobre a certificação, basta entrar em pmairevolution.com e nós vamos estar discutindo isso amplamente e tentando criar realmente um movimento sólido de ter a inteligência artificial como parte do nosso trabalho como gerente de projetos. Pensem nisso, uma ótima semana a todos vocês e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.